E aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, meu amigo tricolor de todo o país, de todo o planeta, como é que tá o coração? Satisfeitos? Alegres? Com a goleada do São Paulo ontem no Maracanã, né? O 0 a 0 foi uma goleada, para quem esperava uma goleada do time adversário, né? Muita gente já estava com a cabeça, já foi para o Rio, já assistiu o jogo com um pensamento numa derrota, uma derrota por margem grande, né? E na verdade é o que acabou não acontecendo, né? Na verdade o São Paulo conseguiu um excelente resultado, esse 0 a 0, muito bom resultado. Eu acho que a gente vai tirar uma lição bem legal dessa partida, né? Não sei se os amigos concordam aí comigo, se não concordar, bota aí no comentário, se concordar, bota também no comentário, para a gente poder falar um pouquinho mais desse empate glorioso, né? Gigante do São Paulo no Maracanã contra o líder do campeonato, invicto a 7, 8 partidas, sei lá eu, 8 vitórias seguidas. Um grande resultado para o São Paulo. No ar, São Paulo Raiz com Rony Altieri, o canal no YouTube bombando, graças a vocês, o compartilhamento dos amigos, a parceria dos amigos. A gente fica muito feliz pela aceitação. E quando não concordar também, como eu falei, bota lá no comentário para a gente poder discutir, para a gente poder interagir a respeito do nosso querido, do nosso amado e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Mas enfim, vamos ao jogo. Deu para notar alguma diferença, ou para vocês não? Eu conversei com alguns amigos, né? E alguns amigos falando para mim, Rony, eu não vi diferença nenhuma, para mim foi tudo a mesma coisa. Ah, não tem a mão ainda do Diniz. Enfim, cada um tem sua opinião, é claro, e a gente respeita. Eu consegui enxergar a mão do Diniz na partida de ontem. Consegui enxergar num time muito mais organizado, num time que tinha postura tática, né? Num time que tinha muito mais intensidade do que aquilo que vinha mostrando nos últimos tempos, né? Uma defesa muito mais sólida, né? Um meio de campo que tentou ser mais compacto. Eu enxerguei essas transições, defesa, meio campo e ataque, muito mais aproximadas. Era um problema sério que o São Paulo trazia de longa data, essa distância, né, entre os setores do campo. Eu consegui ver a coisa mais aproximado, o Tietê jogando mais pela esquerda, enfim, de alguma maneira eu consegui ver a mão do Fernando Diniz nessa equipe do São Paulo, nesse novo time do São Paulo, por menos tempo que ele tivesse, né, tido para trabalhar. Eu gostei da atitude, repito, a atitude do Fernando Diniz. Foi confirmado numa noite, treinou na manhã do dia seguinte e jogou no dia seguinte. Em menos de 48 horas, o São Paulo já tinha treinador novo, já tinha time novo e enfrentou o líder do campeonato. É isso que também a gente tem que levar em consideração para um time que vinha se arrastando em campo e tendo resultados terríveis, amargos demais, como foram o empate com o CSA e a derrota para o Goiás, né? Então assim, o time conseguir, vai no Maracanã, nessa crise toda, nessa confusão toda, com a mídia colocando a gravação lá do Mancini, falando porque ele tinha sido mandado embora, e outros blá blá blás indevidos, claro, isso pode ser discutido, mas não na hora do jogo, indevidos, cada vez mais a mídia querendo descaracterizar o São Paulo, né? Por mais motivo que o São Paulo desse. Essa é outra realidade, infelizmente, doída. Mas vamos pro jogo. 5 minutos e o Pablo me dá aquele bate-pronto, né? Eu vi aquela bola entrando, cara. Cheguei a gritar gol, mas infelizmente ela passou, o goleiro nem foi na bola, passou perto, já era para o São Paulo ter aberto o placar ali no começo, né? O São Paulo que começou, logicamente, um pouco assustado, tocando bola, e de repente o Flamengo impôs o seu volume de jogo. Muito dessa postura do Flamengo foi o domínio do meio de campo, né? O meio de campo do Flamengo é um meio de campo forte, é um meio de campo altamente técnico, e colocou em xeque o nosso meio de campo, né? Nosso meio de campo um pouco cansado com o Hernanes, o Dani ainda encontrando uma posição melhor, o Tietê jogando numa posição diferente, o Luan segurando a zaga ali, mas enfim, faz parte de um novo processo, faz parte de uma nova maneira do São Paulo se postar em campo, né? Jogar em campo. E sofreu no começo, logo depois dessa perdida aí do Pablo, a equipe do Flamengo cresceu, foi para cima, teve 3 ou 4 situações ali muito claras de gols, né? Muito clara de gols. Então foi muito importante ali a defesa do São Paulo estar segura e o Volpi estar sensacional
na meta tricolor. Cada vez mais o Volpi assume essa posição, ganha essa posição de goleiro e traz confiança para a sua coletividade. Isso é muito importante, né? No gol do São Paulo Futebol Clube. O que aconteceu nesse período? A gente sentiu, o Luan estava muito sobrecarregado, porque o meio de campo do Flamengo achatava, né, a defesa são paulina, e o Luan ali na frente da zaga, um pitbull, né? Um leãozinho ali maluco, tentando tirar as bolas, tentando dar carrinho, e fez uma função muito legal. Até porque nesse momento da partida, o Hernani estava em baixa, o Tietê estava em baixa, e o Dani Alves também estava em baixa, mesmo que o Dani estava procurando bastante o jogo, né? Até nós tivemos um gol anulado de Dani Alves, como tivemos um gol anulado do lado de lá também, no segundo tempo. Mas enfim, conseguimos passar o primeiro tempo sem tomar nenhum gol, isso é muito importante, num time que está em formação, né? Numa equipe que está começando a ter um novo formato, uma nova maneira de jogar, que é o que vai acontecer com o São Paulo, com certeza daqui para frente. Vem o segundo tempo, o time vem melhor postado, o São Paulo veio melhor postado, uma conversa no intervalo com o Fernando Diniz, né, com o Márcio Araújo. Às vezes as pessoas esquecem do Márcio Araújo, auxiliar técnico do Fernando Diniz, que já foi jogador do São Paulo Futebol Clube. O Márcio Araújo foi um excelente técnico há um tempo atrás. Né? O Márcio Araújo foi técnico de times grandes, né? Foi um excelente técnico há um tempo atrás, acabou deixando aí a titularidade de ser técnico e passou a ser auxiliar do Fernando Diniz. Eu tenho certeza que dá um apoio fantástico para o Fernando Diniz. E nessa conversa de vestiário, o São Paulo vem diferente. O São Paulo vem um outro time, bem mais aplicado, bem mais ajustado, tanto é que começou a jogar mais bola. Começou a segurar mais a bola, começou a tocar mais a bola, começou a ser mais incisivo, começou a ser mais organizado. E aí algumas coisas interessantes, né, que a gente vê durante a partida, e vocês também com certeza viram. A partir do momento que o Jesus viu que o Flamengo não estava conseguindo passar pela defesa São Paulina, ele colocou os 3 titulares dele que estavam no banco, né? Ele colocou o Felipe Luiz, ele colocou o Gerson, ele colocou o Rafinha. Por quê? Aí ele veio com força total para cima do São Paulo. E o Fernando Diniz, inteligentemente, segura o Reinaldo. Você pode ver, no segundo tempo praticamente o Reinaldo não desceu, o Reinaldo ficou como lateral, justamente por causa da jogada do Rafinha, né? O Rafinha acabou tendo uma chance, só que ele bateu meio cruzado, o Volpi espalmou, mas enfim, ele acabou bem anulado ali pelo lado esquerdo. Isso é rapidez. Isso é rapidez que o treinador tem que ter na hora da partida. O Reinaldo estava descendo bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele resguarda quando o Rafinha vem para o campo. Eu acho muito interessante essa agilidade que o treinador tem que ter, né? E ele inverteu. O Juanfran passou a descer mais pela direita. Vocês devem ter percebido isso. O Juanfran começa a descer mais, fazer tabela com o Antony, fazer tabela com o Dani. Como é que me deixa Juanfran no banco, hein, Cucá? Pelo amor de Deus, como é que me deixa Juanfran no banco? Fecha parênteses. Mas enfim, o Juanfran começou a descer mais. Automaticamente Jesus jogou o Bruno Henrique nas costas do Juanfran. É muito legal essa agilidade, habilidade com que os técnicos tratam a partida e rapidez no raciocínio. Só que quando o Bruno Alves veio jogar aqui nas costas, basicamente, do Juanfran, nós tivemos o nosso zagueiro central, Bruno Alves, nota 10 no Maracanã. Bruno Oscar Alves, grande Bruno Alves, partida sensacional. Ele pegou o Bruno Henrique, ó, pôs no bolso. O Bruno Alves pôs o Bruno Henrique no bolso, e pôs mesmo. Em 2 lances que eu vi o Bruno escapando, eu falei, cara, o Bruno Alves não vai pegar ele. 2 lances seguidos. Nos 2, o Bruno deu o bote certinho e tirou a bola. Partida gigante do Bruno Alves, principalmente marcando o Bruno Henrique, que é um jogador de seleção, um jogador muito rápido, muito inteligente, né? Então, assim, a hora que um treinador arruma um jeito para jogar, o outro vai tentar justamente receber aquela sobra, né? Aquela sobra que acaba deixando um ou outro, mas os ajustes são muito legais. Bruno Alves e Arboleda, nota máxima para mim, junto com o Volpi. Volpi, Bruno Alves e Arboleda, nota máxima para mim, porque se o Bruno Alves meteu o Bruno Henrique no bolso, o Arboleda meteu o Gabigol no bolso também, né? Meteu o Gabigol no bolso também, estava irritado, nervoso, tomou amarelo, enfim, porque percebeu que estava dificílimo passar pela zaga do São Paulo Futebol Clube. A zaga muito bem postada, praticamente 3 zagueiros no primeiro tempo, com o Juanfran segurando mais. No segundo tempo, o Juanfran vira um lateral,
né? Ele começa a apoiar, começa a trazer mais opções de toque de bola para o São Paulo. Com isso o Hernani subiu de produção, com isso o Dani Alves subiu de produção também, vocês perceberam, a bola passou muito mais pelo pé deles. O Hernanes ainda me parece abaixo da condição física, vamos ver a hora que o Hernanes realmente entrou nessa condição física. E para mim quem destoou do time foi o Tietê. O Tietê continuou com um futebol extremamente limitado. O que eu tenho de esperança nisso? Como o Fernando Diniz trabalhou e praticamente criou o Tietê para o futebol, que o Fernando Diniz consiga dar essa dimensão de jogo, consiga dar esse volume de jogo que a gente sabe que o Tietê tem, mas que ele ainda não conseguiu jogar no São Paulo Futebol Clube. Os demais da equipe, daqui a pouco nós vamos falar de cada um deles, mas os demais extremamente aplicados, extremamente envolvidos com o jogo, atentos e intensos. Ah, mas tá vendo? Eles então fizeram assim para derrubar o Cuca. A gente sabe dessas histórias todas de bastidores. O que é importante disso? É o treinador conseguir ter o time na mão. É o treinador conseguir ter o time na mão para fazer o time ser intenso dessa maneira. Sem essa intensidade, a gente não consegue caminhar, não consegue ir para frente, né? Tivemos também, né, aquela jogada final do Antony. Uns falam que perdeu o gol, uns falam que ele fez o certo, mas ele carregou, levou para o meio, bateu cruzado, bateu meio fraco, bateu rasteira, mas ela bateu na mão do goleiro, subiu, precisa que entrar aquela bola. Meu Deus, se entra aquela bola naquele momento, a gente traz 3 pontos para São Paulo, que seriam importantíssimos depois dos vexames aí que a gente andou fazendo. Portanto, São Paulo 2, Flamengo 0, porque para mim era o placar 2-0 para o São Paulo, mas o 0-0 valeram esses 2-0, né? Que o São Paulo, que eu havia previsto que o São Paulo ganharia. Vai ser otimista assim lá longe, hein? Mas enfim, Volpi, excelente Volpi, cada vez mais seguro, cada vez mais dono da meta tricolor, né? O São Paulo agora vai se antecipar, vai correr para pagar lá o que tem que pagar, para manter o Volpi como goleiro. O Volpi que garantiu, sempre sério, sempre olhando para o jogo, sempre com atenção. O pessoal está em dúvida, mas o Volpi agora vai jogar com o pé, com o Fernando Diniz. Essa é a menor preocupação que eu tenho, porque o Diniz vai saber justamente e muito bem como é que ele vai poder contar com o Volpi numa situação como essa de jogo, né? E vai conseguir ajustar os jogadores para a tática que ele tem. Isso que é o mais importante. Juanfran, muito bom, excelente, fora de série, um conteúdo de futebol, uma visão de jogo fantástica, uma tranquilidade indispensável à titularidade do São Paulo Futebol Clube. Bruno Alves e Arboleda, a zaga nota 10, né? Bruno Alves meteu o Bruno Henrique no bolso, Arboleda meteu o Gabigol no bolso, nota 10, a zaga do São Paulo. O Reinaldo muito bem também, jogando mais sério, jogando mais pro time, né? Primeiro tempo saindo mais, segundo tempo mais fixo, quando o Rafinha entra, enfim, das duas formas o Reinaldo também foi muito bem. Luan, um pitbull da zaga, grande Luan, grande partida, né? Faz aquela cobertura, o melhor arroz com feijão que a gente tem, né? Quando não dá para trazer um estrogonofe, não dá para trazer aí uma lasanha, a bolonhesa, se tiver um arroz com feijão no ponto, é a coisa que a gente mais gosta, e o Luan é esse arroz com feijão que a gente tem no São Paulo Futebol Clube. A trinca ali do meio, Hernanes, ainda abaixo da forma física. Eu achei legal que no primeiro tempo Hernanes jogou menos que no segundo, ou seja, ele aguentou mais o segundo tempo, depois acabou saindo arrastando a perna, mas ele foi melhor no segundo tempo do que no primeiro. O Dani cresceu no segundo tempo também. No primeiro tempo estava se movimentando bem, no segundo tempo ele cresceu. E o Tietchan um pouquinho mais pela esquerda, ainda deixando a desejar. Na frente o Antony. Olha, gente, muita gente não tem gostado do Antony, muita gente tem reclamado do Antony. Eu sempre digo o seguinte, se tiver que pegar no pé de alguém, eu vou pegar no pé do jogador mais velho, eu não vou pegar no pé do moleque, né? O técnico tem que conversar com o moleque. Você vai ver agora o Márcio Araújo trazendo esses jogadores mais novos e conversando com esses meninos, o que estava faltando no São Paulo, essa conversa tete a tete, né? Essa conversa aí para falar, para melhorar, para colocar o menino mais calmo, menos ansioso com a bola no pé. E o Antony foi um leãozinho ontem no Maracanã, correu, pode falar o que for, quis dar passe de letra, errou, chutou fraco, mas o que ele se movimentou, o que ele pegou na bola, né? O que ele procurou fazer de jogadas, vale a pena a gente aplaudir a partida ontem do Antony. E o Pablo, ainda um pouquinho aquém daquele Pablo, mas eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai ajustar o Pablo nos moldes que o Pablo jogava lá no Atlético do Paraná com o mesmo Fernando Diniz. Pablo que perdeu um gol logo no começo, mas enfim, faz parte do artilheiro. O artilheiro está lá justamente para conferir. E nós, com certeza, teremos
tempos melhores com esse time. Entraram o Vitor Bueno, gostei mais do Vitor Bueno destruindo, ajudando o Reinaldo lá na esquerda, vocês devem ter notado isso, né, no desarme da esquerda do que na criação, né? O Lisiero entrou também, pouco participou do jogo, e o Hudson entrou só para desmanchar o cabelo na chuva, né? Entrou já no finalzinho também, e não teve muita coisa para fazer. Mas enfim, grande resultado do São Paulo, gostei demais do que eu vi a mão de Fernando Diniz no time, eu vi um time diferente, eu vi um time mais organizado, eu vi um time intenso, né? Eu vi um time melhor compactado. Isso foi o que eu vi. Se vocês também viram, botem no comentário. Se vocês não viram, botem também, por favor, no comentário. É claro que o Fernando Diniz não mudou tudo da noite para o dia, mas para quem chegou em 48 horas para jogar contra o líder do campeonato, na casa do líder do campeonato, o São Paulo fez uma partida especial, muito boa, certo? É isso daí então. O São Paulo que agora tem pela frente o Fortaleza, né? No próximo sábado, tem uma semana para o Diniz dar aquele treinamento especial nos jogadores, para a gente, infelizmente, golear o Mito aqui no Morumbi, né? Vamos ver a festa que nós vamos fazer pro Mito, a torcida vai estar lá, o Mito merece uma recepção de ouro, né? Só que é uma pena justamente agora que a gente precisa ganhar, né, Rogério Ceni? Mas é isso daí. Depois nós vamos a Bahia no meio da semana, jogo dificílimo com o Bahia, o time possivelmente vai estar mais ajustado, e depois nós pegamos o time da Marmita, no dia 13, no Morumbi, né? O time da Zona Leste, para a gente ver se emplaca aí, ó, 3 vitórias consecutivas que vão ajudar muito o São Paulo a chegar lá na ponta. Agora a gente está começando a ver os pontos que nós perdemos, quanta falta já fazem e devem fazer até o final. Legal, gente? É isso daí, São Paulo Raiz na área, São Paulo Raiz.Rony no Instagram, vai lá, tem um monte de foto velha, tem um monte de coisa legal lá para vocês olharem. E é isso daí. Avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz. Grande abraço, pessoal.